nós é um motivo de muita alegria mesmo. Vocês não têm noção de quanta alegria é estar aqui hoje, né? Meu nome é Karine Vieira, eu sou filha do pastor Geraldo, da pastora Fátima, né? Que tiveram muitos anos na igreja quadrangular e hoje estão na igreja Nova Unção no Monte Carmelo. Inclusive eles mandaram um abraço para toda a igreja, né? Quando eu conversei com o pastor, que ele autorizou a gente estar aqui, eu já comecei a me lembrar, Deus me trouxe um filme na cabeça, de tantas coisas que eu vivi nesta igreja, quando era pequena, né? Então assim, do dia que a gente conversou para cá, foi filme o tempo inteiro, na hora que a gente estava vindo agora no carro, no momento do culto também, de ver cada um de vocês aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, será quem é que está lá ainda, daquela época que a gente estava, né? Então, assim, é tão bom, né? Ver minha tia Hilda aqui, né? E ver também o xerox de Moacir, não tem jeito, a gente não lembra, né, de todos, não lembra do nome, talvez ela nem me conhece, mas eu acho que eu lembro de um deles pequenininho, né? Mas é a cara, não precisa nem falar, não precisa nem fazer DNA, né? Então tem muitos aí que a gente já viu os semblantes parecidos, não tem nem jeito. Você é filha de Fatinha também? Não? É a cara também. Karine também? Oh, meu, aí tá vendo? Gente, é muito engraçado como que parece. Fica as marcas, não tem jeito, né? Eu lembro o quanto eu aprendi a ser apaixonada por escola dominical nessa igreja. Já quando Deus me trouxe a memória, irmãos, a primeira coisa que eu lembrei foi da escola dominical. A gente vinha a pé, igual São João, né, com os meninos de Hilda, para cultuar o Senhor na escola dominical. E eu lembro das professoras que a gente teve, né? A gente falava tia Tá, tia Eva, tia Zuzi e tantos outros que passaram por aqui. E a gente não esquece como é importante cada hino que a gente cantava. Às vezes a gente vinha para o culto e dormia no colo da mãe, mas a gente estava aqui ouvindo a palavra. E a mesma coisa os irmãos façam com seus filhos, porque é muito importante. Essa palavra nunca sai do nosso coração. Nós amamos essa igreja, por isso nós estamos aqui hoje, para agradecer ao Senhor. Realmente, como o pastor disse, nós fizemos um compromisso com o Senhor, né? Eu vou explicar mais detalhes, mas eu fiz esse compromisso com o Senhor, porque Deus me lembrou, irmãos, que nós somos um. E às vezes a gente, nessa correria de hoje, a gente esquece disso. Então nós precisamos estar mais próximos uns dos outros. Nós precisamos agradecer, nós precisamos que as pessoas saibam, que a igreja saiba o quanto ela representou nas nossas vidas e o quanto ela é importante hoje. Amém? Então vamos orar ao Senhor agora. Depois que nós orarmos, nós vamos passar um vídeo bem rapidinho, só para os irmãos, é uma pequena história para os irmãos terem uma noção do que a gente vai falar. Amém? Um resumo para os irmãos entenderem, né? Porque algumas pessoas conhecem a história e outros não. Em setembro de 2014, eu estava morando em Belo Horizonte com meu esposo, com os meus filhos. Meu esposo estava fazendo um curso, né, de oficial do bombeiro, ele já era bombeiro, e Deus nos levou para lá. Deus nos mostrou que era para a família toda estar lá com ele. E ficamos, né, 1 ano e meio. Quando ele estava formando para a gente vir embora, a notícia, eu comecei a sentir umas dores na perna, dores assim, coisas simples, né? E de repente eu comecei a ir ao médico, fui em vários médicos e ninguém conseguia, né? Não pedia o exame correto, a realidade é essa, do lugar certo. Eles achavam que era coluna ou tendinite. Quando realmente foi pedido o exame certo, foi constatado que eu estava com osteosarcoma, que é câncer no osso, isso na perna direita, abaixo do joelho. E aí foi aquela loucura, né? Quem tem um parente ou já teve câncer sabe qual é a primeira coisa que a gente pensa, né? O que é que a gente pensa quando tem câncer? Quando recebe a notícia? Vou morrer. E aí eu saí do médico com esse diagnóstico, né? E fui para casa, chorei bastante, orei ao Senhor,
fui tentar entender o que estava acontecendo, que a gente pensa muitas vezes que é castigo, o que é, e vai tentar entender. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele nos prepara, que Ele nos responde na hora certa. E Deus me fez entender que aquilo não era um castigo, irmãos, e que Ele iria estar comigo em todo o processo. E aí fomos fazer o que tínhamos que fazer, né? Que é o tratamento, né? O que o médico pediu a gente foi fazer. Mas antes de fazer todas essas coisas, a gente já estava orando. Já tinha grupos de oração orando por mim. Quando eu comecei a sentir as dores, já tinha um grupo de oração aqui em Montes Claros, de várias igrejas orando por mim, de outras cidades também. E aí até que saiu o diagnóstico, os irmãos intensificaram a oração. Então nós entendemos que precisávamos trabalhar em todas as áreas. A área espiritual, mas também a área física. Eu precisava fazer o tratamento, eu precisava, né, até que Deus desse a resposta dele. Não é isso? E aí corremos, fomos para o especialista e ele confirmou o diagnóstico de osteosarcoma e já me encaminhou para um oncologista, porque eu tinha que fazer quimioterapias antes da cirurgia, para ressecar um pouco, né, o tumor, para ficar mais fácil na hora da cirurgia, para não dar tanta hemorragia, para diminuir o tumor, né, para ressecar o tumor. E aí nós vamos fazer, né? Confirmamos em setembro, começamos a quimioterapia em setembro, viemos embora para Montes Claros e ficamos indo e voltando todos os meses para fazer quimioterapia. A cirurgia também foi feita lá em janeiro de 2015, fizemos mais quimioterapia depois, terminamos em março de 2015. Mas o interessante, irmãos, é que nesse período, né, o antes, o durante, o depois, como eu cresci na igreja, como eu fui criada na igreja, nós aprendemos e cremos que Deus cura sem precisar de tratamento, sem precisar de medicamento. E eu pedi ao Senhor que me curasse sem precisar disso. Eu não queria passar por isso. Eu já trabalhei em hospital, em laboratório, eu sabia que apesar de não conhecer o osteosarcoma, eu sabia o que era uma quimioterapia. Eu sabia o que a quimioterapia podia fazer com o meu corpo. E eu realmente, ninguém está preparado para isso, ninguém é forte para isso. Tem gente que fala assim, poxa, mas você é forte. Não, eu descobri nessa época que o meu Deus é forte. E Ele nos sustenta, Ele está conosco. E Ele nos dá força, porque nós não temos força para isso. Então, nós continuamos orando, continuamos buscando ao Senhor, mas Deus me respondeu que eu iria passar por todo o processo de quimioterapia, de cirurgia, e eu odeio medicamentos. Deus sabe o quanto foi difícil para mim, porque eu não gosto nem de tomar dipirona. Então foi muito difícil. Ele me preparou, me acalmou, usou minha família, usou meus amigos, os irmãos da igreja, usou pessoas que não são cristãos, porque eu estava trabalhando lá e pessoas da empresa me ajudaram, estiveram comigo lá, porque a minha família não estava, né? Todos os meses que eu ia, meu esposo ia comigo. Na empresa onde eu trabalhava, eu criei alguns vínculos, mas assim, são pessoas que me conheceram dentro de um ano e meio, né? E que não eram cristãs, mas Deus usou para me abençoar de várias formas, para estar comigo lá, para nos ajudar. E eu vi o amor do Senhor, irmãos, em todo esse processo. Ele passou comigo, Ele usou meu esposo, os meus filhos, os meus pais, que me acompanharam todos os dias, que não me deixaram sozinha, que não me abandonaram, que trocaram fralda, que me deram banho, que estiveram comigo. Eu fiquei de cama, usei cadeira de rodas, usei muletas, e há pouco tempo eu saí das muletas e continuo fazendo fisioterapia todos os dias. Eu ainda estou mancando por causa disso, porque é um processo muito lento, até a calcificação do osso, né? Porque tirou um pedaço da tíbia, um pedaço do osso, e colocou o osso, aquele ossinho fino, da outra perna, da perna esquerda, na perna direita, e uma placa de titânio para ajudar a sustentar. Então, esse ossinho fino que colocou, ele tem que engrossar, ele tem que ir aos poucos e voltando, ficando normal. E demora muito. Então, Deus está ainda me ensinando muitas coisas.
que eu preciso adorá-lo independente do problema, que eu preciso adorá-lo mesmo numa cama de hospital, que eu preciso adorá-lo e valorizar, irmãos, como a gente valoriza cada detalhe quando a gente está numa cama de hospital, quando a gente acha que a gente vai morrer. Poxa, por que eu não fiz mais? Por que eu fiquei tanto tempo parada? Por que eu fui tão egoísta? Por que eu deixei de estar com as pessoas que eu amo, de dizer que eu amo? A gente lembra de tantas coisas nesse momento. E aí, nesse período, irmãos, Deus foi me mostrando que eu teria que cuidar de mim, que eu teria que aceitar ajuda, aprender a aceitar ajuda, porque há muitos anos atrás Ele me ensinou a servir. Eu aprendi a amar servir as pessoas, mas eu não tinha aprendido a ser servida. Eu não tinha aprendido o que era isso. E eu fiquei impressionada, assim, a forma que Deus me ensinou a ser servida. Não foi fácil, porque a gente quer fazer tudo sozinha, a gente quer fazer comida para os filhos, para o esposo. E nesse momento eu não podia. E eu comecei a valorizar cada detalhe. Eu queria cuidar deles e não podia. Eu queria tomar banho sozinha e não podia. O primeiro dia que eu tomei banho de novo no chuveiro, eu chorei demais. Porque eu falei, Pai, muito obrigada, porque o Senhor me deu vida para fazer isso ainda, para poder fazer isso sozinha. Obrigada. Quando eu fui para a igreja de novo, irmãos, eu fiquei muito tempo sem ir na igreja, por causa da quimioterapia, por causa da imunidade. Eu evitava, ter contato com gente. Eu estava muito assim fragilizada, porque a quimioterapia te deixa frágil e eu estava usando muleta e ficava mais fraca ainda. Então a gente evitou contato com pessoas, por isso que eu acabei ficando um bom tempo mais isolada, e deixando Deus tratar, Deus cuidar de mim, as pessoas cuidarem de mim. Mas no período que eu estava me recuperando, Deus começou a trazer à minha memória os sonhos, os projetos que Ele tinha me dado antes, que eu achava que nunca mais eu ia poder realizar. E Deus falou comigo, agora você vai puxar a gaveta, vai desengavetar os seus sonhos, porque você vai realizar todos eles. E eu fiz esse compromisso com o Senhor. Um deles é de estar mais próxima dos irmãos, é de compartilharmos juntos, de estarmos juntos, de sermos um, de tratarmos uns dos outros. Deus me ensinou durante esses anos, irmãos, que tudo que nós fomos construídos durante a nossa vida toda não é só na doença, porque ninguém fica bonzinho na doença, não. Ninguém vira santo na doença. Uma das coisas que eu sempre tive antipatia era de pessoas que endeusavam doenças. Eu nem queria tirar foto. As poucas fotos que nós tiramos foi porque meu esposo insistiu, tirava escondido, ou então quando eu estava assim, distraída, ele tirava, porque eu não queria ficar colocando a doença acima de tudo, não. Eu sabia que Deus podia me levar, sim, podia, mas eu ia embora com Ele satisfeita, a minha alma já é dele. E Ele me falou isso. Se lembra de quando você disse isso para uma amiga sua no hospital? Ela está viva até hoje. Há muitos anos atrás eu disse isso para ela quando eu fui visitá-la. Ela tem uma doença de coração grave. E aí eu falei com ela, qual a pior coisa que pode te acontecer? E ela falou, morrer. Eu falei, então tá tudo bem. Se você morrer, você vai para o céu. Se você ficar viva, você continua sendo do Senhor. E Deus me lembrou disso na hora da enfermidade. Porque o que a gente fala, a gente tem que viver. Amém? Então, eu aprendi nesses anos a caminhar com o Senhor. Não é porque a gente nasce num berço cristão que a gente é crente, não. A gente tem que construir relacionamento com Deus. A gente tem que crescer, amadurecer. Eu aprendi a ter vida de oração antes da doença. Eu não aprendi a orar quando eu estava doente, não. Eu já tinha uma vida de oração. Cristão também passa por lutas, porque a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teremos aflições. Então a gente tem que parar de ficar acomodado, esperando as coisas acontecer, achar que a gente é a pior pessoa do mundo porque está passando por problema, por luta, por doença. Não! Se o Senhor está comigo, na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza, em todos os momentos, eu sou do Senhor e eu vou celebrar a minha vida enquanto eu viver. Amém? E entrar para a eternidade adorando ao Senhor. Então, meu irmão, eu só estou aqui nessa noite para te dizer, primeiramente, eu sou grata ao meu Deus, ao Senhor, que usou pessoas
graça. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu quero abençoar a sua vida, abençoar esta igreja, abençoar os pastores desta igreja, os líderes desta igreja. Nós vamos agora agradecer ao Senhor e entregar que cada um receba a bênção que veio buscar nesta noite. Deus não falha, Deus não muda. Ele é o mesmo que abriu o mar. Continue confiando, continue adorando, porque a sua bênção vai chegar. Senhor Altíssimo e soberano,